No vídeo de hoje vamos abordar mais 5 síndromes super curiosas que você pode até pensar que só existem na ficção, mas que são reais e bem esquisitas. Mas antes, se você ainda não é um inscrito no canal, se inscreve agora mesmo para apoiar o nosso trabalho e assim você recebe mais vídeos como esse, beleza? Número 1. A Síndrome de Tourette. Podemos dizer que é a síndrome mais mal educada que uma pessoa pode ter, pois um dos seus sintomas é a fala involuntária de palavrões, palavras obscenas e ofensivas, e também pode haver gestos incontroláveis nesse mesmo nível de gentileza, tá? Essa é uma doença genética que tem uma causa desconhecida e faz com que a pessoa tenha reações incontroláveis, involuntárias e repetitivas. Isso foi retratado muito bem no filme espanhol Toque Toque de 2017, que aborda de forma divertida diversos tipos de toques. Para quem ficou curioso, também tem uma entrevista com o youtuber Dileira no programa do Danilo Gentili, que é bem interessante, pois ele conta como é conviver com a síndrome de Tourette. Pensando bem, o mais difícil deve ser ter que ficar explicando e se desculpando com todos os que não sabem o que é essa doença. Imagina só a confusão que isso não pode causar, principalmente por não ser um assunto tão conhecido e divulgado assim, não é mesmo? Em segundo lugar, Síndrome de Cotard. Pode parecer coisa de filme o que eu vou te contar, mas você acredita que tem pessoas que acham que já estão mortas? Isso mesmo. E olha que eu não tô falando no sentido figurado. Elas literalmente acham que morreram e que se tornaram um zumbi. E por isso essa síndrome se chama Síndrome do Cadáver Ambulante. Só de falar eu já fico arrepiado. É The Walking Dead? O indivíduo pode achar que seus órgãos estão se decompondo e que realmente está andando morta entre os vivos, ou que na verdade esse mundo e todos o que ele convive são apenas ilusões da sua cabeça, pois ele já está morto e não tem como estar entre os vivos. Um caso famoso aconteceu com um soldado britânico chamado Rory McKinley, que acreditava ter morrido num acidente de moto. Ele chegou a parar de comer, pois os mortos não precisam comer. Também dizia que os terapeutas tentavam ajudar, mas seus pensamentos eram: se eu já morri, como é que eu posso melhorar? Ainda bem que essa é uma síndrome muito rara, não é mesmo? Em terceiro lugar, Síndrome de Estocolmo. Como uma pessoa se sente em relação ao seu agressor após ser abusada, raptada ou torturada? Bom, certamente sente repúdio e aversão, certo? Bom, mas nem sempre. No caso de pessoas com a síndrome de Estocolmo, a vítima pode se apaixonar pelo sequestrador. Se você já assistiu, por exemplo, La Casa de Papel, vai se lembrar que tem uma personagem que acaba se apaixonando pelo sequestrador e que ela escolhe inclusive um codinome chamado de Estocolmo e vira uma das assaltantes. É assustador, não é verdade? Pois é muito estranho, não é mesmo? Mas a pessoa pode sentir muita simpatia, amizade e amor pelo vilão. Seria esse o caso na história infantil A Bela e a Fera? Alguns artigos defendem o amor entre os dois, dizendo que a fera se redime e se torna mais humana no final, e que por isso não caracteriza como síndrome de Estocolmo. Porém, no começo da história, ele faz a Bela sua refém, e dá a entender que mesmo antes dela se humanizar, a Bela já sentia uma simpatia por ele. Mas e você, o que pensa a respeito? Em quarto lugar, Síndrome de Cápigas. Lembra a novela A Usurpadora? Aquela em que as gêmeas idênticas trocam de lugar e a mais pobre assume a vida da rica que lhe pagou para isso? Bom, é quase isso. Nessa síndrome, a pessoa começa a acreditar que há um impostor substituindo alguém ali do seu ciclo social. De repente, até a mãe dele. No caso do galês Alan Davis, que sofreu um acidente de carro, ele acreditava que a sua esposa Christine Davis, que também participou do acidente, havia morrido, fazendo com que ele começasse a ser mais frio com ela, pois acreditava que a mulher que estava ao seu lado era uma sósia de sua esposa e não a verdadeira. Bom, isso daria um bom roteiro para filme dramático, não é mesmo? Será que já não tem? Bom, e se você achou essas síndromes aí de cima complicadas, essa daqui vai ser mais difícil ainda de você acreditar. Número 5. A Síndrome de Stendhal. Imagina só, uma pessoa vai a uma galeria de artes, vê um quadro belíssimo e simplesmente desmaia. Isso mesmo, a pessoa passa mal quando exposta a obras de arte. Essa doença psicossomática pode acelerar as batidas do coração, causar confusão mental, alucinações e vertigens. Isso ocorre mais comumente em turistas que, por tentar aproveitar demais a viagem para ver tudo o que o local pode oferecer, acabam passando mal por estresse. Ou seja, se você não tem dinheiro para fazer turismo, não precisa se preocupar muito com essa.
E você, conhecia alguma dessas curiosas síndromes? Qual outra você acrescentaria na nossa lista? Quem sabe ela entra em um vídeo logo em breve. Bom, mas eu vou me despedindo por aqui e você não esquece, claro, de deixar o seu comentário sobre o que achou dessas síndromes. Conhece alguém que tem alguma delas? E também deixa o like no vídeo. Fico por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Valeu e tchau, tchau!